Olá! A receita para conter a inflação já é conhecida por governos, políticos e cidadãos. Conter gastos. Uma recomendação que o Brasil começa a ouvir também do exterior. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, recomendou ao país um aperto das finanças públicas para reduzir a pressão sobre a política monetária no controle da inflação. Quais são as saídas para, além da elevação dos juros, o caminho mais utilizado pelo governo para enfrentar o problema? Bom, sobre esse tema, eu converso agora com o deputado José Aníbal, do PSDB de São Paulo, líder do partido aqui na Câmara. Muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, deputado. Muito obrigado pelo convite, Vera. Bom, deputado, um dos argumentos para o governo embasar todos esses gastos é o aumento da arrecadação. Só que os gastos estão indo num aumento, num crescente tanto quanto na mesma proporção que a arrecadação. O FMI projeta um déficit na conta corrente em 2009 de quase 29 bilhões, o que é acima da previsão do Banco Central. E um superávit comercial de 20 bilhões abaixo dos 25 bilhões também previstos pelo Banco Central. Não vamos falar de otimistas e pessimistas, vamos falar de realistas. Onde que está o realismo nisso tudo? O governo está sendo muito otimista? Veja bem, em primeiro lugar, o governo está perdendo o que a gente chama de janelas de oportunidades. A economia mundial está crescendo bem, tem alguns pontos de inquietação. Hoje a economia americana está em crescimento baixo, né? Quase uma recessão. Mas China, Índia, Rússia, emergentes crescendo bem, o Brasil produzindo o que o mundo consome, nas commodities brasileiras, preços bons, tudo isso ajuda. É nesse momento que faz sol que você conserta o telhado. E esse governo não faz isso. O governo Lula não planta, ele só colhe. Nós plantamos e colhemos. Colhemos menos do que plantamos. No período anterior, os 8 anos do governo Fernando Henrique. Mas foi o que deu rumo ao país. Acabou com a inflação, fundamentos da economia, lei de responsabilidade fiscal, só pode gastar o que arrecada, etc. Com o crescimento, foram se criando folgas, do ponto de vista da receita. Supostamente, realmente se criou. O governo ocupou tudo. Entre 2003 e 2007, 40% de crescimento da receita, 38% de crescimento das despesas. A despesa com o pessoal, neste ano, cresce 19%, num ano. E o PIB, o crescimento da economia, nesses 2003 e 2007, cresceu só 20%. A receita cresceu 40%, a despesa 38%, e o produto cresceu apenas 20%. Quer dizer, mostra que realmente o governo teria que ter sido mais cauteloso, e não é. Agora mesmo, é uma coisa de total licenciosidade a criação do Ministério da Pesca. Eu até ironizei muito. Se for pela importância econômica, o Brasil está com 1 milhão de toneladas de pescado por ano, está estagnado. A banana são 7 milhões de toneladas. Por que não criar o Ministério da Banana? Não é? Por que não criar o Ministério da Soja, disso, daquilo? É uma gastança, porque mandou essa medida provisória agora, transforma uma secretaria em ministério, cria mais de 250 cargos, esses DAS, de livre provimento, a 60 dias das eleições. E o setor de pesca no Brasil não cresce, não é pelo fato de ser uma secretaria que controla o setor, que supervisiona o setor, é porque não tem política. Falta eficiência, falta gestão, falta propósito. Então, é gastança. E a gastança, ela acaba prejudicando, penalizando, levando inclusive a carestia, levando essa política de juro absurda, estão tendo que repicar na taxa de juros para segurar a inflação, e já com indicadores que não são tão otimistas, aqueles que você mencionou no início, né? Então já não tem tanta superávit na balança de comercial, onde o Brasil estava exportando entre o que exportava e o que importava, a diferença era grande, o Brasil estava constituindo reservas fortemente. Agora essa diferença está diminuindo. É verdade que também estamos importando mais máquinas, equipamentos, o que é bom, mas de qualquer forma está havendo uma certa deterioração. Deputado, como é que isso esbarra nas finanças dos governos estaduais? Eu sei que os governadores de oposição, do PSDB, se reuniram, estão preocupados com isso. Os governadores do Sudeste fizeram uma reunião, preocupados com uma possibilidade que eles chamam de herança maldita, que é os gastos que alcançariam um patamar muito grande para o próximo presidente da República que assumir em 2011. O que esses governadores estão preparando? Inclusive algo que é ilegal. O governo está dando aumentos que serão
concedidos ao longo do tempo, ano a ano, inclusive em 2011 e 2012, quando já será um outro governo. Então não pode. Você não pode deixar outro compromissos, né, em termos de dispêndio, né, que não foram contraídos pelo governo do então. Né? Esse era um mecanismo, um procedimento que se usava no Brasil antigamente. Eu lembro que o Mário Covas assumiu o governo de São Paulo e teve que pagar integralmente o aumento que foi dado aos policiais, civis e militares pelo governo anterior, que deixou as contas públicas destroçadas. Mas ele deu o aumento em novembro, dezembro, para valer a partir de janeiro, quando já o governador era outro. Isso acabou no Brasil, não pode mais pela lei de responsabilidade fiscal. Então é transgressão do governo Lula. O Lula, ele não tem muita atenção com essas transgressões, essas licenciosidades. Eu acho que isso é muito ruim, porque tira... O Brasil podia estar crescendo mais. Evidentemente, o Brasil está crescendo, tá. É bom que cresça, claro, é ótimo, mas podia estar crescendo mais. Tem várias coisas que não se faz. Não está se conseguindo fazer. Não está se conseguindo fazer as parcerias público-privadas para investimento em infraestrutura tão necessário. É um governo muito conservador, muito conservador. Não vota matérias estruturais aqui na Câmara, opera por medida provisória, em geral de gastança. Os governadores estão muito preocupados com a implantação de mudanças que foram muito debatidas aqui, que tem um caráter social muito importante, tem um apelo social muito importante, como, por exemplo, a regulamentação da Emenda 29 e o piso nacional dos professores, duas reivindicações da sociedade, né, que podem estar prejudicadas com a dificuldade. Alguns estados estão começando a ter dificuldades, né, dizendo que não vão implementar o piso. A Emenda 29 são 8, 9 bilhões de reais de recursos adicionais para a saúde pública. O excedente de arrecadação que o governo está tendo esse ano é realmente formidável. O governo está ameaçando com esse fundo soberano, que são 14 bilhões de reais. É muito mais do que a Emenda 29, para atender milhões de brasileiros, dar mais conforto, assim, dar mais segurança às pessoas na área da saúde pública. E, de outro lado, você falou do piso da educação, nós estamos inteiramente a favor. Todos os governadores estão a favor. Não existem governadores contra. Os governadores do PSDB, Serra, Aécio, outros, nesses dois casos, já pagam o piso. O piso que foi estabelecido já é pago por esses governadores. Tem alguma outra coisa na lei que precisa ajustar, melhorar? Que se faça, mas o piso é muito importante, que a partir daí se tenha uma situação de melhor remuneração e melhor prestação de serviço por parte do professorado. Certamente vai acontecer. Deputado, eu sei que houve uma reunião de líderes aqui na Câmara para falar sobre a pauta, né, e estabelecer prioridades. E o PSDB fez teve uma participação importante definindo 3 pontos. Quais são os pontos defendidos pelo PSDB como prioridade para a pauta? Nós definimos o Super Simples. O Super Simples é uma mudança, uma adequação no Super Simples que agora inclui mais categorias de micro e pequenas empresas, inclusive ambulantes, que poderão regularizar a sua situação. Nós incluímos também um dispositivo importante no Código do Processo Penal. Nós já tínhamos incluído na outra janela que conseguimos abrir aqui em maio, quando votamos 3 matérias relativas ao Código do Processo Penal, inclusive aquela que impede a condenados de mais de 20 anos ter direito a um novo julgamento. Agora, nós estamos diminuindo a quantidade de recursos que se pode fazer. Essa quantidade de recursos, às vezes, faz a justiça tardar muito, né? Então, esse projeto que é um projeto sobre o qual nós queremos convergência entre os líderes da Câmara. E, finalmente, a questão da Lei Candir. Existem 3 bilhões e 200 milhões de reais que serão repartidos por todos os estados, ressarcimento da Lei Candir, que está pendente de aprovação de um projeto de lei que nós conseguimos dar urgência urgentíssima e deve estar sendo votado já. Deputado, e essa possibilidade de um novo projeto sobre reforma política prometida pelo governo? Olha, eu não acho ruim que o governo se envolva com a questão da reforma política, Vera. Eu acho que reforma constitucional no Brasil, mudança constitucional no Brasil, só acontece quando tem coalizão entre o Executivo e o Legislativo. Na Câmara tem vários projetos de reforma política. O governo diz que vai entrar na discussão, nem precisa mandar projeto. O importante é que ele testemunhe o desejo de participar dessa discussão através da área política do governo. Ajuda a andar. Eu acho que a reforma tinha que ser fatiada. Começa com o voto distrital, porque muda a relação do eleitor com o eleito. O eleitor vai saber melhor em quem ele está votando. Em vez dele ter 300 candidatos a deputado federal, 200 para escolher, ele vai ter 8, 10, que são um por partido,
numa determinada região de eleitores, 200, 250 mil eleitores, cada partido indica um deputado, um candidato. Um desses 8, 10 se elege. O eleitorado vai poder acompanhar. E na eleição seguinte vai poder premiar ou punir. Não é? E esse cidadão vai ter... Tem uma pesquisa aí, que saiu agora. Só 18% dos eleitores sabem quem votou e tem alguma satisfação com a situação, o desempenho político do seu parlamentar. 82% estão insatisfeitos, não gostam, criticam o parlamento, mas também não sabem quem votou, não sabem o que ele está fazendo. Portanto, não tem como avaliar, tem uma participação cidadã, porque esse parlamentar eleito numa região delimitada, ele vai ter que estar circulando ali, conversando com a sociedade. Ah, o problema está sério na segurança, agora é na saúde, o atendimento das unidades básicas, o que eu posso fazer junto com o deputado estadual, junto com o vereador? Quer dizer, você vai ter uma vida, a meu ver, pública e parlamentar, de representação mais saudável e de maior transparência na relação entre o eleitor e o eleito. Ok, deputado, muito obrigada por essa entrevista aqui ao Palavra Aberta. Obrigado a você, Vera. Obrigada a você de casa. Até o próximo programa. Tchau.